né, que é outra coisa. Né? Então, esse aspecto da onde é a origem desses objetos são apenas especulações, é especulativo ainda. Mas a origem seria ainda. onde, então? Vamos lá. O ET de Varginha, de onde ele veio? Qual seria a origem dele no universo? Ele tem que ter vindo de algum lugar, você concorda? Então, mas como você vai responder um negócio desse? Teria que responder pros caras lá. Né, perguntar pros caras lá pro ETzinho. Então, mas aí os caras capturaram. A primeira pergunta que eu faria, cara, se eu capturo um ET, a primeira pergunta que eu ia fazer pra ele foi: da onde você veio, cara? Da onde você veio? Cara? As testemunhas do caso Varginha falaram que não houve uma interação de comunicação com esses seres. Né? Eles tentaram até conversar, mas não houve isso. A única coisa que os médicos e alguns militares comentaram com a gente é que houve uma certa interação ao olhar para a criatura. E aí essas pessoas, no caso o médico, né, o militar, ele sentia como uma invasão, um bombardeamento aí, cara, de imagens que ele não sabe se ele está... vamos dizer assim, impressionado com aquele negócio, ou se de fato ocorreu uma interação de uma comunicação que a gente chama telepática. Então, né? Mas isso não tem como comprovar. Então, mas apenas baseado nos relatos dos médicos e dos militares que tiveram essa interação. Mas aí, para mim, é que entra nesse negócio. Porque uma hora, eu sei porque eu já fui ufólogo, cara. E o que me pegava, e eu comecei a questionar isso lá dentro, tanto que os caras meio que me isolaram por conta disso, né? Uma hora você analisa o fenômeno tendo em vista que, não, cara, esquece coisa terrestre, vamos analisar de um outro jeito. E aí, de repente, do nada, não, agora nós estamos analisando telepatia. Pô, mas telepatia é um negócio do ser humano, cara, que a gente nem sabe se funciona. E aí do nada, a gente muda a interpretação, que não pode, igual você falou, não pode ser uma interpretação de coisa terrestre. Não. Aí, de repente, na hora que eu encontro a criatura, não, agora começa a ser uma interpretação de coisa terrestre. Então esse negócio, ele fica meio num limbo, entendeu? Então, porque você usa, é aquele negócio, sabe o que eu falava dentro pro pessoal da revista UFO? Cara, a gente tá cheio de... Você foi da revista UFO. Isso, a gente tá cheio de carta super trunfo, cara. Porque a gente chega e fala assim, foi telepatia. Aí acabou, cara. Porque aí se foi telepatia é um negócio que a gente, na medicina, por exemplo, você não consegue nem comprovar que é um negócio que existe, certo? Não, telepatia é um negócio comprovado? É algo comprovado na parapsicologia. Sim, parapsicologia é ciência. Ah, não, na parapsicologia. Na parapsicologia é ciência. Então, mas no caso, a gente tem o depoimento dessas pessoas. Agora, se aconteceu realmente, a gente não sabe. E aí é a minha bronca que ela entra, cara, que boa parte da ufologia, ela é baseada em depoimento. E aí nós conversamos isso lá no Vilela, né? O depoimento, cara, o depoimento, a pessoa pode falar qualquer coisa, ou às vezes ela pode falar que é uma coisa que ela tá vendo e ela tá talvez em estado de choque, igual o cara ali. Imagina que você tá vendo uma criatura que veio de um outro lugar do universo na sua frente. Cara, eu te garanto que 99% das pessoas iam ficar em estado de choque. E quando você tem, por exemplo, depoimentos de 400 pessoas coincidentes em cima de uma mesma coisa. Então a gente não pode descartar também o depoimento, porque é o que a gente tem. Se tiver uma evidência física, por exemplo, do fenômeno, uma marca de pouso, algum fragmento, alguma coisa que seja mensurável, tanto é que os militares norte-americanos agora, com a ARO, que é um escritório que analisa OVNI e tudo mais, eles estão utilizando o quê? Equipamentos, termosensores. É bom até a gente explicar isso aí pra galera. Vamos pegar esse ponto aqui. Eles estão pegando vários equipamentos, inclusive a NASA... a ARO ainda não, né? A ARO não. Na verdade é o seguinte, vamos explicar aqui pra galera, para esclarecer pro pessoal. De um tempo pra cá, os Estados Unidos ele está promovendo essa grande investigação em cima desses fenômenos, beleza? Então, o já seguinte... pesquisa há muitos anos, já pesquisa há muitos anos, mas agora está dentro do Congresso americano. Então, assim, se alguém vê um cara lá, tipo David Grush e tal, que afirmou que alguém viu naves escondidas em tal coisa, ele vai no Congresso... sob juramento. Jurou lá na Bíblia? Jurou, pôs a mão em cima da Bíblia, jurou, e ele vai dar o depoimento dele. Isso pro Congresso americano, para quem não sabe, é um negócio seríssimo. Tem valor. E assim, porque se o cara mente,
ele pode ser 10 preso, anos de cadeia, 10 anos de cadeia cara. E vai pagar milhares de dólares de multa. Aí o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos está nessa movimentação e ele criou o AA Arrow, que é esse site aí. Arrow, que na verdade o site é o seguinte, aí o site ele tem várias interpretações também, né? Mas vamos lá, qual que é a ideia do site? Você pode pegar, você está andando na rua, você viu um objeto, você vai lá e filma com o seu celular e sobe esse vídeo para esse site, beleza? Para eles analisarem. Lá, então o que vai acontecer no final? Eles vão ter... A ideia deles é o seguinte, quanto mais dado a gente tiver, nós vamos ter uma estatística capaz da gente chegar em alguma determinada conclusão. Então, essa, vamos dizer... começou com 144, né, que foi aquele primeiro relatório, depois subiu para 400, agora já está... Agora está estourando. Estratosférico o negócio. Mas aí tem a crítica em cima do AA Arrow, que eles dizem, né, muita gente diz... que, na verdade, isso aí é uma cortina de fumaça que foi criada para ajudar a vigiar mesmo o céu dos Estados Unidos, entendeu? E aí, vamos supor que eu estou na Avenida Paulista, faço uma filmagem, você está aqui, faz uma filmagem, o Edson está em outro lugar, faz uma filmagem. Igual em meteoro, que a gente consegue triangular e saber de onde que ele vem e tudo... Com isso, os caras poderiam, por exemplo, detectar alguma nave de outro país. Algum artefato avião, alguma coisa. E também OVNI, né? Mas então o que o pessoal fala é o seguinte, eles criaram essa fachada de ser OVNI, porque aí todo mundo ajuda, entendeu? Pô, se você vê um OVNI na rua, filme e manda pra gente, entendeu? Para por trás eles estarem fazendo tudo isso aí mesmo. Então esse é o site que... E não é só essa jogada, porque eu não sei se você ficou sabendo, mas o presidente norte-americano, ele destinou bilhões de dólares para a área de inteligência, inclusive a ARO está dentro desse negócio. Mas aí foi menos, o pessoal da ufologia ficou meio chateado com ele, né? Porque na hora cortou. E tanto é que aí o Sim Kirkpatrick, que era o diretor lá da ARO, ele... Caiu fora agora, entendeu? Porque ele estava entrando muito em choque também com o David Grush. Então, mas por que ele estava entrando em choque? Era por causa de grana? Não, porque o David Grush está denunciando que o governo tem pedaços de naves inteiras e corpos não humanos. O David Grush, só lembrar uma coisa. E o cara da ARO faz o jogo do Pentágono, da inteligência norte-americana, que é o acobertamento. Só que os deputados, eles estavam indignados com essa situação, porque eles queriam saber aonde que estava indo o dinheiro do cidadão norte-americano que pagava imposto ali, para onde que estava indo o dinheiro nessas pesquisas de OVNI que não era transparente. Então eles queriam transparência. Aí fizeram lá um grupinho, né, de deputados que agora estão indo para cima e tentando pelo menos liberar parcialmente isso. O Tim Burch, ele disse que logo aí vão liberar algumas coisas e agora eles vão ser... onde é o endereço, onde está esses pedaços aí de supostos restos de objetos voadores não identificados. Até para explicar pro pessoal, tá? O David Grush, ele nunca viu nada. Ele até no congresso lá, eu até transmiti a apresentação dele no congresso americano, ele nunca viu nada. Ele fala que ele sabe de uma pessoa que viu e que contou para ele. Entendeu? Então, tem uma pessoa lá de dentro que viu. Ele foi o chefe da inteligência. Então, ele era o chefe da inteligência. Os caras ali. Agora, vamos explicar uma coisa também pro pessoal aqui: que os Estados Unidos é um negócio muito complicado, cara. Então, você tem assim, de bate-pronto, você tem o DOD, que a gente chama, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso é uma coisa. O DIA. Você tem a CIA, você tem o FBI. Você tem esses órgãos todos, você tem a Força Aérea Americana, a USAF, tudo isso. Esses caras não conversam entre eles, cara. Aliás, muito pelo contrário, eles se odeiam, entendeu? Tá tudo brigando por dinheiro o tempo inteiro. Tudo brigando, exatamente. Eles todos estão fazendo lobby para ver qual dessas, vamos dizer, não é instituição, né? Dessas unidades. Dessas gavetas aí. Secretaria, né? Qual que vai receber mais verba. Então eles não gostam. Então o que acontece? Por exemplo, com o David Grush. Ele era ex-chefe da inteligência.
Quando ele sai, os caras da Força Aérea, por exemplo, estão fazendo de tudo para detonar ele. Entendeu? Vocês vão acreditar nesse cara aqui, ó. Tá aqui. Aí começa a aparecer. Aí também eu não concordo, não, viu? Porque aí começa a aparecer aqui, ó. Tá vendo aqui, cara? O cara foi preso, bêbado um dia num prostíbulo lá no meio dos Estados Unidos. Não tem nada a ver também, entendeu? É a vida do cara. Mas um departamento começa a depreciar quando aparece um cara do outro. E isso vai enrolando. Então, e isso o pessoal demonstra vai ficando... o acobertamento mesmo, que é uma sistemática que geralmente os militares, o pessoal da inteligência utiliza, que é normatizado, que chama contra-informação. Eles começam a minar com informações, às vezes, parte verdadeira, parte fraudulenta, aí depois que falou... Mas aí acontece ao contrário também. A reputação do cara... E tem um contrário também. Acontece ao contrário. Se sai alguém do outro pedaço para falar, a outra galera cai em cima. Então isso acaba virando uma confusão gigantesca. E aí apareceram esses grupos, aí, esse grupo de deputados... E dá views pra caramba, né? Que o que eles querem é o seguinte, cara. Cara, a gente só quer saber o que vocês estão fazendo com a grana que é destinada para vocês estudar esse negócio. Vocês têm que falar. E agora o que aconteceu foi o seguinte, eles vão liberar, aí primeira coisa, né? Ia ser uma verba X, a verba ficou bem menor do que era esperada por eles, o pessoal já chiou pra caramba, e eles vão ter que liberar aí 25 anos de documento, né? Então nos próximos meses aí vai ter uma liberação muito grande de documento, porque é esse lance da transparência. Tipo, os caras vão chegar, vão falar aqui, ó, tá aqui, ó, toda a grana que vocês deu, cara, a gente pegou, ó, escrevemos esse livro, fizemos esse bonequinho, fizemos esse relatório e tal. Então eles vão ser obrigados agora, isso aí por lei, a liberar 25 anos de documentação, que é onde o pessoal da ufologia está esperançoso, né, de que ali apareçam coisas. Eu particularmente nunca fico tão esperançoso, né? Sempre meio pé atrás, porque a gente sabe que o acobertamento existe e a coisa é controlada. E tem essa treta entre eles também. Jamais eles vão liberar totalmente. Pode ser que libere parcialmente para já ir preparando o pessoal, o que precisa dos caras, assim, numa boa? O que você precisa que os caras façam para te provar que não tem nada lá? Porque assim, você tá falando que os caras vão soltar 25 anos de documentos, pesquisas que eles fizeram ao longo desses anos. Então, se não tiver nada aí, isso não é suficiente para tu acreditar que não tem nada, porque tem o acobertamento, não sei o que e tudo mais. Como é que faz então para não tem te convencer que não existe ET? Olha, se eu não tivesse visto nada na minha vida, nada, e hoje, com o conhecimento que a gente tem, a documentação militar que a gente tem na mão, comprovações do acordo que existem entre os Estados Unidos e os norte-americanos nessa pesquisa de OVNI, os milhões de reais, dólares, sei lá, que já foram investidos nisso, o tempo militares, né, que foram usaram ali das suas atribuições para pesquisar o fenômeno em algum momento, documentos que já foram liberados. Hoje tem uma estatística que fala a respeito de 5 milhões de observações no mundo registradas por órgãos oficiais. Eu não estou falando nem extraoficialmente, que o número é pelo menos aí umas 20 vezes maior. Né? É lógico que tem muita coisa, que nem o Sacani fala, que é baseado em depoimentos, mas existe radarização do fenômeno, existe documentação feita por pessoas com certas habilidades, por exemplo, pilotos, cientistas que já tiveram contato com isso, que escreveram inclusive livros, militares que tiveram à frente de alguns departamentos de pesquisa, por exemplo, o Cridovni do Uruguai. Eu tive a oportunidade de conhecer o comandante, ele chegou a fazer um livro, me presenteou na época que eles investigaram lá o Cridovni. E sabe o que é interessante? Que eles chegaram à conclusão no livro que 3% de tudo que eles pesquisaram de OVNI eram coisas realmente anômalas. Tinha um percentual de falar isso aqui, ó, tem grande chance de ser algo extraterrestre ou interdimensional, de qualquer outra coisa que não é terrestre. Que não acharam explicação, né? Não acharam uma explicação nem terrestre, nem dentro dos fenômenos atmosféricos, nem dentro dos fenômenos astronômicos. Isso aí que você acabou de falar sobre
a comprovação de um bagulho que não é daqui. O que os caras falaram sobre essas pedras de magnésio aí que ele falou que tem umas guardadas? Você lê bem inglês? Isso aqui é um documento liberado que mostra... Esse é de 66, que mostra aí um objeto que caiu, a Força Aérea pegou, brasileira, levou para São José dos Campos, depois de São José dos Campos foi para a NASA. Tá? Isso aí é documento da Embaixada Norte-Americana no Brasil, que foi liberado agora recentemente lá nos Estados Unidos. Então comprova um caso que aconteceu em território nacional e que foi parar nos Estados Unidos, porque tem o raio da cooperação militar entre os americanos e os brasileiros desde longa data. Por exemplo, quando tinha o projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul, isso aqui são documentos do projeto Blue Book, dá uma olhada. Aqui eu peguei 2 páginas, porque aqui está bem claro, viu, Igor? Que ele fala aqui, cooperação com Brazilian Army, ou seja, Exército Brasileiro, e com Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira. Esse documento está falando de quê? Esse documento é liberado no Arquivo Nacional Americano. Mas ele está falando de quê? E fala de uma nave que caiu em Bicas, Minas Gerais, aqui Bicas, vizinhança de Bicas, Minas Gerais. Uma nave? Isso aqui é um documento do projeto Blue Book norte-americano. Você vê, cara, que é sempre Minas. Isso aqui tem Minas, meu irmão. Minas tem muita coisa. Então, por quê? Então, vai saber, eu acho que é o minério lá, alguma coisa. Será tem que que é lá que chama as montanhas. Campo alguma magnético. Coisa chama atenção. Assim. Lembra que você falou que não tinha prova? Isso aqui é um documento da NASA. Aqui, documento da NASA de 1960, liberado pela NSA, através do FOI, a Lei de Liberdade de Informação, que fala de OVNI. Ainda soltam documentos como esse aí, esse aqui esse piorou. teor? Esse aqui é da NASA, de 79 de agosto, e que fala a respeito de engenharia reversa. Em 79, a NASA estava preocupada em desenvolver engenharia reversa em discos voadores capturados pelos Estados Unidos e aplicar essa tecnologia nos foguetes da NASA. Mas aí eu te pergunto... Aqui está no site da NASA. Aí eu te pergunto uma coisa. Então você está mostrando um documento da NASA. Da NASA. Se a NASA hoje colocar um documento falando que ela estudou e tal e que não tem nada, e aí? Aí beleza. Beleza? Beleza. A gente vai ter a resposta oficial da NASA que não tem nada. Só que, se a gente for realmente ver a questão da NASA, a gente vai ver que ela acoberta as coisas. E, por exemplo, eu tenho um documento aqui do caso lá de Ubatuba, por exemplo, que é uma análise que foi feita pela própria NASA, cara. Agora, a NASA fala que nunca pesquisou OVNI. Uma análise que foi feita em 1981. Eu já vi isso aí tudo, aqui, mas é que o negócio é que não é a NASA, cara. Tem que tomar cuidado com isso aí, viu? Isso aqui é do Brasil, cara, e foi parar lá. Peter Sturrock, que é um cientista de Stanford. Qual que é a data? 81. Só que ainda saem documentos como esse? Sai. Aí vão liberar 25 anos. Não, assim, mais tipo de 2019? Não, aí não vaza porque a gente só consegue coisa antiga porque aí já teve a lei porque você tem que entrar nessas leis. É isso. Né? Porque geralmente tem uma classificação. Aqui no Brasil funciona assim. O caso Varginha, por exemplo, ultra secreto. 25 anos prorrogáveis por mais 25. Tanto é que o Exército, quando a gente foi pedir a liberação de algumas coisas agora com 25 anos, eles postergaram usando o subterfúgio da lei, que é lei mesmo, e colocou, mais 25 anos. Só em 2046 Por isso que normalmente os documentos... Isso aí é até legal para falar pro pessoal que está assistindo, para o pessoal entender por que os documentos normalmente são antigos. Por conta disso. Porque são documentos que já passaram 25, 30, 40 anos. Não tem mais para onde o cara jogar. Desclassificou. Aí você tem acesso a coisas antigas. Aí que a gente vê... Eu entendo, mas é que assim... A sacanagem, entendeu? Que a gente vê o pessoal acobertando nesses 25 anos agora, vai ser legal. Se eles liberarem esses documentos agora dos últimos 25 anos... Aí nós vamos pegar coisa bem mais recente. Até do Brasil. De 2000, quase 2000, né? 2000 vai dar 24 anos. Pra, sei lá, não deixar os caras ver a parada de Varginha, se não teve nada aí. Varginha teve, cara. Não tem como falar que não teve nada. Então, mas aí os caras... O que é tão importante assim de se esconder
É isso que o Edson falou, cara. Então, normalmente os militares... Vamos pegar aí o argumento da ufologia, né? Eu vou contar um negócio aqui que eu nunca contei em podcast nenhum, tá? Sobre Varginha. Eu tive contato com uma militar, mulher, que esteve junto das tendas quando eles estavam fazendo o resgate da nave lá. Tá? Foi numa região que não é Varginha, é próxima a Varginha, caiu na zona rural lá. E essa pessoa, inclusive, ela já foi para a reserva, ela está vendo como que ela pode vazar essas informações, porque na época foi pedido sigilo para ela e para vários outros militares, e caso alguém chegasse no local onde teve a queda da nave e visse toda aquela parafernália, porque os americanos estavam junto ali, era para falar que eles estavam resgatando os destroços de um lixo espacial ou de um satélite. Então, essa era a resposta oficial. Então, por isso que eu falo assim, a resposta oficial da NASA pode ser uma, mas a verdade pode ser outra completamente diferente. Quando que tu conversou com ela? Agora, recentemente, quando eu estava fazendo o livro, entendeu? E aí, então, as paradas estão no teu livro. Então, provavelmente vai no volume 2, porque ela falou assim, deixa eu ver algumas coisas aqui, como é que eu vou fazer. Então, essa parte... Ela é militar da reserva. Militar da reserva. Sabe qual agora. Que é a patente dela? Sei, mas aí eu não vou falar. Não pode falar, porque senão vai saber quem é. Desculpa, aí os caras podem ir em cima e aí vai dar problema. Tá bom. Então, a gente já sabe o local onde caiu o objeto. Tem um esquema que a gente está querendo fazer aí com, de repente, um detetor de metais no local. Porque, assim, além da parte grande do objeto, que parecia tipo um submarino... vários fragmentos pequenos foram se... Tem uma nave, então a gente pegou uma nave. Pegou a nave e pegou os seres. Tem que ter caído a nave. Hoje eu posso falar eram com 10 certeza. seres, né, que saíram. Segundo relatam, né? Não, então, tem um relato de um senhor no pasto do vovozinho que ele fala de 10 criaturas, que ele viu. Agora, que foram pegas, que hoje eu tenho convicção, 6 que foram capturadas. Algumas foram mortas. Tá tudo nos Estados Unidos. Então, tem uma na Unicamp. Não ficou na Unicamp. Foi pro Aramar, cara. Você tá mal informado. Olha só, cara, que você vai brigar com a galera lá do Instituto de Química. Antigamente, a Unicamp ela era a nossa área 51 biológica. Hoje não é mais, tá abandonado. Não, vamos explicar, vou até brincar, eu falo de brincadeira da pessoa. A gente fala da Unicamp porque, na verdade, um dos médicos que teria estudado as criaturas é o Badan. É o Badan Palhares, famoso médico legista do Brasil, da época do PC Farias, o pessoal, não sei se o pessoal vai lembrar. E ele era médico da Unicamp. Então dizem que a criatura foi levada para a Unicamp e tudo, e ficou lá na sala, pai. Então, no meu livro eu coloco uma resposta que o Badan colocou num site, porque assim, ele dá aula, né? Não morreu, né? Já morreu o Badan? Badan morreu, não, né? Acho que não. Badan não morreu, cara? Badan não morreu, não. Não? Já morreu? Vocês sabem aí se morreu? Acho que não morreu, não. Mas o que tem? O Badan. Então, eu coloquei no livro... Não, ele era professor de medicina no Unicamp, então, né? Um dos alunos, num site americano lá, perguntou para ele sobre o negócio de Varginha. Ele falou se ele poderia responder, assim, com mais precisão, se fosse no futuro. Entendeu? Então, eu até coloquei no livro isso, porque eu achei nesse fórum de debate com os alunos, e ele colocou isso. E tem uma outra coisa que ele falou também, o Badan, que tinha dado lá alface pro bicho, não sei o que e tal. O próprio Corradinho Metz, né, que trabalhava com ele junto lá, foi um dos que mexeram com a criatura. E além disso, eu ainda tive a oportunidade de conversar com 2 enfermeiras amicíssimas que trabalharam ali com o Badan e que viram a criatura também. Inclusive, uma dessas, ela faleceu e o Badan foi no velório, né? De tão amigos que ele estava lá no velório dela. Então, assim, hoje eu sei muita coisa que aconteceu na Unicamp. Por exemplo, não sei se eu cheguei a comentar, ou você já ouviu falando, mas teve o lance que eles foram tentar fazer o hemograma da criatura viva, né? Tinha uma viva e uma morta lá. Aí, na hora que eles tiraram o sangue e botaram nas mangueirinhas, o sangue coagulou, ficou que nem uma Coca-Cola e travou. Aí não chegou nem no sensor para gerar o hemograma. Aí eles foram para a segunda máquina
que eram máquinas importadas dos Estados Unidos, né? Aí tentaram fazer o negócio, bichou também o negócio. Aí travou as duas máquinas. Só que essas máquinas são utilizadas para atender as pessoas normais lá também, porque o Hospital das Clínicas ali atende a galera. Aí chamaram o técnico. O técnico, ele estava em viagem e quando ele teve que ir para lá para tentar resolver o negócio, não conseguiu resolver. Aí a solução caseira foi trazer uma máquina inferior de hemograma de um outro departamento para suprir aquele dia, até que os americanos pegassem duas máquinas novas, trouxessem dos Estados Unidos e eles colocaram o mesmo número de série nas duas máquinas. Depois disso, o que os americanos que estavam lá fizeram? Deram um banho de loja no departamento da doutora Fátima, que teve bastante envolvida com essas análises da criatura lá, e trocaram tudo. Inclusive, eu falei recentemente com a Ana, que é uma das funcionárias lá que trabalhava com a doutora Fátima, e ela me confirmou, falou, realmente foi tudo trocado lá. E os funcionários terceirizados que trabalhavam lá foram dispensados, foi pago o que eles tinham de direito de dinheiro e foi dado um bônus pecuniário para eles ficarem com a boca calada. Só que assim, tem alguns, agora já passou tanto tempo, que acabam falando, só falam, só não fala que foi a gente que denunciou isso, que falou que aconteceu lá. Muita gente? Tem bastante gente. Tem até vigilantes que ficavam lá, por exemplo, a criatura ficou no IFCH, isso certeza, e tinha um lugar lá que chama Patologia Avançada, que hoje está abandonado. Certeza, porque os caras falaram que ficou lá. Cara, eu tive com as pessoas, eu fui no local, e as pessoas reviveram tudo aquilo na minha frente, contando, olha, nós viemos aqui, o meu amigo subiu aqui no coisa, olhamos pelo buraco do ar-condicionado e a criatura estava dentro de um terrário, sem água, né? Parece um aquário. E aí aquele negócio virou, fazia tipo um zumbido, um barulho, como você pega a unha e passa no jeans, faz aquele zip, 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 né? Então, escutou esse negócio. Nós conversamos com o Vitor, coloquei no um monte de gente também. Viu isso daí. Um monte de gente Muita gente, cara. Então, assim, que nem eu tô te falando, ali eu citei mais de 80 pessoas que deram um depoimento, entendeu? Que a gente conversou, que apresentou evidências, tem documentos no final também. Por exemplo, a morte lá dos animais do zoológico, tá todos os exames ali. Eu consultei 2 veterinárias, joguei os exames na mão dela, falei assim, analisa do ponto de vista médico, né, veterinário, e me fala o que aconteceu aí. E elas falaram, não tem uma explicação a morte desses animais. Assim como a morte do Marco Elixerezi também, que foi uma coisa totalmente estranha, né? Ele capturou a criatura. Deixa eu contar só rapidinho, né? Para a gente saber o contexto da história. O Marco Elixerezi estava com o Eric Lopes, 2P2, que é polícia da inteligência da Polícia Militar de Minas, e eles já estavam sabendo que tinha umas criaturas soltas, já tinha sido capturada pelo bombeiro, pelo exército e tal, e eles fazendo a ronda no Jardim Andere. De repente, aquela criatura passa, eles atropelaram a criatura. Aí quebrou a perna da criatura, a criatura caiu, ainda tentou correr assim nos escombros, porque estava em construção ali, muita gente construindo as suas casas, o bairro estava em construção naquela época, e aí o Marco Elixerezi saiu, pegou aquela criatura nos braços, colocou no banco de trás do carro pessoal dele e tocaram para o pronto-socorro do regional. Chegando lá no regional, o médico de plantão não quis atender, falou, vai pelo outro lado, que já tem uma ala reservada para isso, porque já entrou uma criatura lá, já tinha entrado uma. Isso foi que ano? Mais cedo, 96. Dia 20, à noite, 8h30. Aí que aconteceu? Mas peraí que você vai ver, a história é cabulosa. Aí o Marco Elixerezi, quando a gente não sabe se a criatura arranhou ele embaixo da axila quando ele estava transportando já para o pronto-socorro do regional, do hospital regional, ou se foi quando ele foi para essa ala que a criatura deve ter arranhado, não propositadamente. Eu acho que ela devia estar sentindo dor, aí estou conjecturando, né? Que ela estava com dor, alguma coisa, e de repente deu aquela arranhada nele.
E aí o que aconteceu? Entregaram cara essa tá tentando criatura. limpar a barra do ET, mané. Não tô, cara. Eu vou te mostrar os ortopedistas. Eu tenho. Não, tu tá falando, pô, o ET fez sem querer. Tu não sabe, vai que o ET tava puto com um ser humano. Foi atropelado, já tinham derrubado a nave, tava todo lascado lá, né? Ele quer matar mesmo esse filho da puta aí. Ele queria um pãozinho de queijo, cara. E aí o que aconteceu, né? Levaram, colocaram lá, foi aí que fizeram umas filmagens, os médicos lá, né? Hoje tem um monte de Que é a tal da médico. filmagem que estão oferecendo aí $1 milhão, cara. Então, mas não tá mais, porque o James Fox, ele tomou um tombo lá da produtora dele que foda. faliu. Ele vendeu pra outra, aí a outra faliu, não sei o que aconteceu lá, deu um problema e agora ele não tem mais $1 milhão pra dar. O filmagem que apareceu, cara. Então, por causa dos golpistas aí. Mas deixa eu só voltar um pouquinho pra concluir o assunto lá. Aí ele entregou lá a criatura, tal, os 2 ortopedistas que a gente tem o nome, um pode ser o Ovair, o outro é o Rogério lá. Tal. Quando vai falar com eles falam que não é com eles. Um empurra pro outro. Um tava na escala, só que o que tava na escala disse que foi o outro e que ele trocou. Entendi. E aí fica Ninguém quer segurar essa onda. Só que um deles falou com o Dr. Roger Leir, que é um médico norte-americano, e esse médico norte-americano escreveu um livro contando a conversa que eles tiveram, inclusive detalhes de como que foi essa operação na tentativa de fazer uma sutura na perna quebrada da criatura. E uns detalhes que são convergentes com a Unicamp, por exemplo, é que no microscópio lá, eles analisando o sangue da criatura, não no hemograma lá que deu lá ruim, não rolou, ficou duro. Mas eles viram que tinha mais bastonetes na coisa. E isso, conversando com médicos e tudo mais, que a gente foi atrás para tentar entender melhor, eles falaram, olha, talvez a existência de um número maior de bastonetes explicaria a coagulação rápida, porque era assim, não tem como. Olha o que o médico falou pro Dr. Roger Leir. Falou assim que em 24 horas, tanto o osso estava colado como a pele estava totalmente restaurada. Isso é impossível de acontecer com um ser humano ou com um animal das cavernas. Não tem, cara, não tem bicho na Terra que tem uma cicatrização de uma fratura, entendeu? Exposta, que foi daquele jeito. Em 24 horas o bicho tá bonzinho e andando. Mas como é que a gente sabe que o bicho tá bonzinho andando? Mas olha Ninguém só, viu o Marco Elixerez, então, esse que entregou o negócio lá, ele tomou um arranhão. Tá. E depois ele começou a ter complicações e morreu. O doutor Cesário, que é o médico que atendeu ele até o final, disse que pouco antes dele morrer, ele confessou para o médico que tinha capturado a criatura mesmo. O Eric Lopes, ele não fala porque ele está nativo ainda. Inclusive, eu mandei um zap para ele quando estava fazendo o livro, ele me bloqueou no zap, né? Ou seja, quem não deve não tem, mas tudo bem, né? Cada um. E aí, o que aconteceu? A morte do Marco Elixerez é estranha, porque o legista que depois fez lá a autópsia dele, que é o Dr. Janini, eu tive no apartamento dele lá em Varginha, né, conversando com ele, gravamos um vídeo, tudo, e ele falou assim, cara, em décadas de profissão que eu tenho, que ele já tá velhinho já pendurando a chuteira ali. Aí ele falou assim, em décadas de profissão, eu nunca vi uma bactéria dessa levar a morte um cara tão rápido, uma superbactéria, ele falou. E outra coisa, essa bactéria que foi detectada, que está nos exames, está inclusive no livro, é uma bactéria que só dá em animais. Geralmente não dá em ser humano. Então, ela foi transferida, de alguma forma, por aquela criatura que o Marco Elixerez pegou. Cara, o caso Varginha é uma complexidade, são tantas coisas. Essa bactéria, ninguém tá falando que a bactéria tava no ET. Ele pode ter passado a mão em alguma coisa e transferiu pro cara, isso? Ou aquela substância oleosa que as pessoas descreveram, né? Que a criatura tinha um negócio meio gosmento e tal. Aquilo pode ter, de repente, transferido para dentro, né? Por causa da ferida e fez com que o Marco Elixerez viesse a óbito. Né, de uma forma inexplicável ali, porque foi um negócio absurdo. Mas era uma bactéria que a gente já conhecia. E os animais do zoológico morreram 5 animais lá. Da mesma coisa, não? Então, de causas inexplicáveis.
Tanto é que eu coloquei os laudos, né, que foram feitos, coletadas as vísceras dos animais. Era uma ararinha azul, 2 veados catingueiros, uma anta e uma jaguatirica. Né? Então, animais de hábitos alimentares diferentes, de espécies diferentes, e que tiveram uma morte que, ao ser feita a necrópsia ali, a autópsia, né, para ver do que morreram, deu no laudo, morreram de nada. Ou seja, um único animal está lá, intoxicação por substância cáustica desconhecida. Então pode ser que essa criatura que foi vista pela dona Terezinha Galo Kleps, já falecida também, ela estava numa festa lá dentro do zoológico e viu essa criatura na grade ali, que é próximo do viveiro da ararinha azul, por exemplo. Pode ser que essa criatura andou ali pelo zoológico, fugindo. Eu até fiz uma conjectura. No Rio Verde foi visto muitas criaturas. E tem uma parte, um braço do Rio Verde que passa pelo subterrâneo e vai dar dentro de uma lagoa, dentro do zoológico. Então pode ser que essa criatura, fugindo, foi parar ali. E aí nisso ela esbarrou em algum viveiro, em algum bicho, os bichos lamberam lá, sei lá, fizeram alguma coisa e acabaram morrendo com essa substância também, que pode ter sido o mesmo tipo de substância que levou o Marco Elixerese à morte. Então, veja que tem tantas coisas no caso Varginha, tantas nuances. Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 150 testemunhas que participaram do caso direto e indiretamente, que dão relatos, que passam algumas informações, e esses 150 são militares, civis, médicos, enfermeiros, vigilantes, bombeiro, polícia militar e pessoas do comum ali, né, moradores que tiveram algum tipo de interação ou com a criatura ou com a nave. No livro, depois você vai ver também, eu fiz uma cronologia de todos os casos que ocorreram a partir do dia 13 de janeiro até junho. E é uma loucura, cara. É muita gente que viu o OVNI. Eu só tô